E continuando para ficar bem craques, Ana fica amedrontada às vezes. O verbo é ficar, está na lista do CEFIPACT, mas Ana é o sujeito, eu preciso saber como é que ela fica amedrontada. E se fosse João, como ele fica? Amedrontado, tá vendo? A resposta é adjetivo, variou, por isso ele é predicativo do sujeito, porque diz como a Ana está, como ela fica. O verbo ficar é da lista do CEFIPACT, então confirma que é verbo de ligação. Ana fica no quintal às vezes. É o mesmo verbo ficar, que está na lista do CEFIPACT. Mas eu não disse como ela fica, eu disse onde ela fica e quando ela fica. Tudo isso é adjunto adverbial. Por isso, o verbo ficar não está como verbo de ligação. Então, ele passa a ser classificado como verbo significativo. Eu me tornei diretora. O verbo é tornar-se. É o único verbo que você nunca vai ter dúvida. Então, eu é o sujeito e como que eu me tornei? Diretora. Se fosse ele, diretor. Então, a resposta varia. Eu tenho um predicativo do sujeito falando do sujeito e o verbo de ligação ligando os dois. Por quê? Porque ele está na lista do CEFIPACT e não perdeu o papel dele, que é ligar predicativo do sujeito ao sujeito. Eu me tornei insegura. O verbo é tornar-se, o sujeito sou eu. Se fosse como mulher, eu me tornei insegura e como homem, eu me tornei inseguro. Então, nós temos um adjetivo indicando como está o sujeito, é predicativo do sujeito, o verbo tornar-se está na lista do CEFIPACT, então eu não tenho dúvida, o verbo é de ligação. Então, para isso, o que você tem que saber? Quais são os verbos do CEFIPACT e o que ele tem que fazer? Isso é fundamental, senão jamais você vai saber a diferença entre verbo de ligação e verbo significativo. E lembrar, se ele perde o significado, ele é verbo de ligação.